Philip Johnson e a Catedral de Cristal. Philip Courtleigh Johnson foi um excêntrico e renomado arquiteto formado pela Universidade de Harvard, além de crítico, historiador, diretor de museu, jornalista e ativista político. O trabalho de Johnson foi intensamente influenciado pelas obras de Mies van der Rohe, com quem construiu o edifício Siegram. Em 1979, Johnson foi o primeiro ganhador do Prêmio Pritzker, e sua arquitetura foi marcada pelo seu estilo inovador, o estilo internacional, com o qual construiu inúmeros arranha-céus. Alguns pontos desse estilo estão representados na sua grande obra-prima, a Casa de Vidro. Tais pontos constituem no uso de formas retilíneas, com ornamentação de superfície planas e leves e despojadas de ornamentação, espaço interior aberto, uso do vidro e concreto e os 5 pontos da arquitetura moderna de Le Corbusier. Iremos fazer uma viagem através do Google Earth para Garden Grove, na Califórnia, Estados Unidos, onde se localiza a belíssima Catedral de Cristal, uma das obras-primas de Philip Johnson. Ela foi projetada entre 1977 e 1980 para ser um templo religioso, porém, a história dessa magnífica construção vai muito além de um viés religioso. Ela foi encomendada pelo televangelista Robert Schuller, que utilizaria a catedral como auditório para seu programa A Hora do Poder. Ela possui aproximadamente 7.969 metros quadrados para atender o pedido do reverendo Schuller de um grande espaço para seu estúdio, com cerca de 2.700 lugares. Em seu entorno, encontramos um jardim com flores e esculturas religiosas que contemplam a arquitetura local. E também temos essa belíssima Torre do Sino, com aproximadamente 72 metros de altura, para completar ainda mais esse visual deslumbrante. Os maiores desafios da construção era que ela possuísse um design onde fosse possível ver o céu por dentro da catedral e também que atendesse necessidades climáticas e geomorfológicas da região, que possui um clima árido, com ventos fortes e terremotos periódicos. Uma novidade importante é que antes do projeto ser concretizado, o espaço funcionava como um sistema drive-in, no qual o reverendo Schuller pregava seus sermões e os fiéis ouviam em seus carros de estacionamento por meio de rádios. E conforme foi crescendo e o projeto foi concretizado, ela se transformou nessa belíssima construção que é hoje. Entretanto, no ano de 2010, a catedral entrou em falência e foi comprada pela Diocese Católica Romana de Orange, no qual sofreu uma reforma e foi renomeada Catedral de Cristo. Vitruviana da Catedral de Cristal. Entre 1977 e 1980, foi executado o projeto de Johnson para esta catedral. O reverendo Schuller queria uma igreja revestida totalmente de vidro que proporcionasse o contato dos fiéis com o céu e a luz divina. Tal desejo foi atendido pelo projeto de Johnson, que projetou uma igreja em formato externo de estrela oblonga com alinhamento leste-oeste, revestida completamente por 10.600 painéis de vidros que permitem a vista exterior, sendo considerado o maior prédio de vidro reflexivo do mundo. É ornamentada com o terceiro maior órgão de tubos no mundo. Nesse sentido, a obra atende o ponto venustas da análise vitruviana. Um desafio da obra era a funcionalidade híbrida que ela necessitava. O reverendo queria que tivesse um contato com o público drive-in, portanto, existem portas que se abrem para o estacionamento. Além disso, precisava de um local que acomodasse um grande número de pessoas, possuindo 2.736 assentos, e uma estrutura para estúdio, pois lá era gravado o programa A Hora do Poder. Outro desafio a ser remediado era o conforto térmico, pois no local não possui um sistema de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, para não prejudicar a estética, e está localizado em uma região árida. Nesse sentido, os painéis de vidro espelhado retêm apenas 8% de luz e 10% da energia total para o espaço, e possui um sistema de ventilação cruzada e efeito chaminé proporcionado pelas janelas eletronicamente escalonadas em conjunto à altura e inclinação do teto, além de tubos subterrâneos que colaboram para o aquecimento no inverno. Nesse ponto, percebe-se que a obra atende o quesito utilitas da análise vitruviana.
A região em que se localiza a obra é atingida frequentemente por terremotos de magnitude de até 8 graus na escala Richter e ventos de 160 km por hora. Para sustentar a estrutura de vidro, com essas condições geomorfológicas, as varandas são sustentadas por enormes colunas de concreto. Além disso, a estrutura das paredes e do teto, completamente de vidro, são sustentados por 16.000 treliças de aço interligadas que são tingidas de branco por uma questão estética que distribuem o peso de maneira isotrópica, ou seja, de maneira igual para todos os lados. As estratégias infraestruturais atendem o ponto firmitas da análise vitruviana. Conclui-se assim que a obra de Johnson atende a análise vitruviana. Nós tentamos apresentar a modelagem 3D da catedral no AutoCAD, porém não encontramos as medidas exatas, então ela está um pouco fora de escala. Nós não fizemos a área interna também, fizemos apenas uma representação externa para podermos fazer a análise gráfica. Bom, aqui temos a vista da base do projeto. Em seu interior, ela foi construída no formato cruciforme, que é basicamente a união de retângulos formando uma cruz. Já a sua parte externa tem formato de estrela oblonga, e esse formato ele foi obtido através de subtração de formas de um retângulo. Então aqui temos nosso retângulo, que foi a nossa forma macro, que deu origem à nossa catedral, e em verde temos as áreas que foram subtraídas dele para dar origem a esse formato de estrela oblonga. Temos também uma região de adição de formas, que é esse prisma triangular bem aqui na sua fachada frontal. Ele serve mais como uma parte estética da catedral para dar um detalhe a mais. Então, em verde temos áreas de subtração e em vermelho áreas de adição. Voltando para a vista frontal, podemos perceber as formas macro que originam seu formato. Ela é praticamente constituída por retângulos que unidos vão formar essa superfície. Então, aqui temos um retângulo e todo o seu entorno é constituído por retângulos. Então aqui temos os 3 retângulos principais, que dão origem à sua fachada. A parte traseira, ela também é formada por retângulos, a única diferença é que não tem esse retângulo central aqui, sendo a união de 2 outros retângulos na angulação da própria catedral. Além do retângulo, também temos superfícies triangulares, que dão origem a esse formato. E seu telhado, inclusive, é formado por 3 triângulos, um aqui, outro nessa extremidade, e mais um aqui, juntamente com um retângulo central, dando esse formato. Ainda temos regiões de subtração, como é o caso dessas entradas. Essas entradas, elas são, na real, bem altas. Porém, a catedral, ela tem 39 metros de altura, então na representação dá a impressão que são menores, mas essas são passagens de pessoas permitindo a sua circulação para dentro e para fora da construção. Também temos uma área de subtração bem aqui. Essa área é como se fosse um corte na sua fachada, dando uma inclinação ao projeto. Também temos uma região que foi adicionada ao projeto. Essa região consiste em um prisma triangular bem aqui na sua fachada, que seria esse prisma aqui. É interessante observar que esse prisma ele acompanha a angulação do telhado. Então essas são as formas que originam a nossa belíssima catedral.